Hoje eu vou sair pra ver o dia amanhecer. Tô ligando pra dizer oi. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Hoje a modalidade é videochamada, mais uma vez. É um episódio onde eu falo sem roteiro sobre algum tópico que eu escolhi e que a gente finge que a gente tá no Skype, bem coisa de velho mesmo. Eu falo que eu vou me arrumar, os cacete a quatro, né? Mas eu tô aqui de cabelo pós-academia, roupa de ginástica e eu não me arrumei nada, né? Então toda semana é uma surpresa, né? Eu falo, não, que eu vou me arrumar, que não sei o quê. Porra nenhuma. Hoje eu queria falar de não falar. Lembrando que tudo é baseado em minhas experiências, eu estou generalizando as coisas, mas que eu não posso falar por todo mundo. É isso, se não se identificar ou se não servir pra você, tudo bem. Não leve tudo a pé da letra. O que eu quero dizer com não falar? Desde muito nova, eu ouvi conselhos do tipo, não fala tudo, não mostra tudo, não se expõe demais. E eu acho que eu sempre tive uma dificuldade muito grande em lidar com essas frases, porque eu sempre quis muito agir com os outros da forma que eu gostaria de ser tratada. A partir desse momento, eu tinha uma necessidade de botar tudo na mesa, sabe? Eu nunca fui uma pessoa de esconder as coisas que eu sentia. Eu sempre colocava muito os meus sentimentos, ou tanto em amizades quanto em relacionamentos, enfim. E ao longo da minha vida, agora eu tô com 26 anos, e foi só agora que eu realmente entendi e percebi que é muito legal a gente ter valores, né? A gente fala assim, não, caramba, eu quero ser sincera, eu quero ser honesta, eu não quero jogar joguinho, eu não quero ficar fingindo nada. Isso é ótimo. Mas a gente vive num mundo diferenciado. Então, por exemplo, você ser sincera e expor tudo o que você está pensando, nem sempre vai ser a melhor saída. E por que eu digo isso? Não é porque minha vizinha tá gritando. Às vezes, pessoas como eu, que são muito ansiosas, por exemplo, às vezes a gente tem essa necessidade de ficar se justificando pro outro porque a gente tem algumas opções, né? A primeira opção seria porque você realmente tem essa vontade de ter usar os seus valores e dizer, não, caramba, eu quero muito ser sincero com essa pessoa, eu quero passar o papo reto, eu quero que a gente coloque as coisas numa visão muito clara, eu quero tentar fazer essa pessoa entender. Outra opção também pode ser culpa, por exemplo. Você se sente muito culpado de alguma coisa que você está sentindo, alguma coisa que você fez, então você acha que você tem que falar para aquela pessoa, você tem que comunicar. Isso não se aplica a tudo, tá? É óbvio, mas eu quero dizer, por exemplo, você está tendo um sentimento e às vezes você sente uma necessidade muito grande de ir lá falar com essa pessoa sobre esse sentimento. O que é válido, né? E tudo mais. E por mais que seja bacana, sim, ter esses valores e querer ser o seu melhor dentro de uma relação, não é benéfico falar tudo, na minha opinião. Não tudo, não tudo que você sente, não tudo que passa pela sua cabeça, porque eu acho que vem nesse lugar da ansiedade muitas vezes, que a gente fica com essa vontade de expor, porque tá ansioso, porque não sabe lidar com aquilo ainda, e aí vai entregando as coisas na mão do outro e querendo ser sincero até demais, falar até demais. E no mundo ideal, é claro que a gente falar o que a gente sente e como a gente percebe as coisas e tudo mais, deveria ser bem recebido, né? Assim como quando a gente ouve alguma coisa de alguém no mundo ideal, a gente também receberia muito bem se tudo fosse colocado da melhor forma, né, nesse mundo ideal. Mas não é assim. Nós todos temos muitos traumas, muitas inseguranças, muitos esquemas, muita coisa que acumula, né? A gente não... Hoje em dia eu vejo muita gente não sabendo se comunicar. E eu digo isso de uma maneira muito geral, assim. Amigos meus que eu vejo, amigas também. Eu mesma, tem situações que eu vou saber me sair muito bem e tem situações que eu não vou saber lidar também. Tudo depende, né? Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que é bom a gente se treinar a se comunicar pelas ações também. Quando a comunicação verbal não é suficiente, porque na nossa sociedade também tem uma cultura, na minha opinião, né, de ter uns certos jogos de interesse. E eu acho que quando falta na comunicação verbal, as ações demonstram que você não consegue comunicar às vezes, ou que a pessoa não consegue comunicar. E é importante entender isso o mais cedo possível, na minha opinião, porque eu fiquei muito tempo da minha vida achando que se eu falasse coisas, por exemplo, pedir, eu falei disso em outro episódio, pedir, eu achei que se eu pedisse, era só pedir e a pessoa entender e falar, legal, é isso que ela precisa, legal, vou atender. Não é bem assim. Você expor suas vulnerabilidades muito, sem necessidade. Você contar a trajetória toda da sua vida, todos os seus traumas. Porque pra gente que teve situações marcantes na vida, às vezes a gente pode chegar num lugar e falar assim, poxa, eu tenho orgulho de ter passado por essas coisas, sabe? Eu tô aqui, eu tô viva, eu tô otimista, eu tenho perseverança, tenho resiliência. E é muito bacana. Então as pessoas precisam saber, sabe, que eu tô nesse lugar porque vai ver ajudar alguém, ou porque eu quero que isso seja um assunto pra mim, entendeu? Para as pessoas me entenderem melhor. Enfim, seja qual for a razão pela qual, né? Além disso, eu acho que quando a gente às vezes não superou
um evento traumático ou alguma situação que mexeu muito com a gente tem uma tendência de acabar entrando no assunto. É importantíssimo falar sobre as coisas que a gente passa e sobre as dificuldades da vida, e é isso que faz a gente enfrentar elas e lidar com elas da melhor forma possível. Mas eu acho que entender os lugares que a gente está comunicando essas coisas é muito importante. Porque uma pessoa que você está acabando de conhecer não vai ser o mesmo lugar do que uma terapeuta, entendeu? Do que um familiar seu. E eu sempre tive muito esse impulso de ser sincera. E não ser sincera de uma forma babaca, mas tipo assim, de me expor muito, de colocar tudo na mesa e falar o que eu sinto, o que eu não sinto, o que eu senti naquele momento que eu deixei de sentir, como que aconteceu na minha vida, quais são os traumas, quais são as questões, colocar tudo assim pra pessoa ver. Às vezes uma pessoa que eu posso estar conhecendo ainda, eu posso estar querendo tentar uma amizade, e aí eu já quero impressionar, então eu falo, olha como eu sou aberta, sabe? Já, tipo, saio jogando tudo na mesa. E às vezes pode ser um relacionamento, que eu tô querendo dizer o que eu não aceitaria. E eu acho que isso tudo acaba sendo um erro de inexperiência mesmo. Você achar que por comunicar pro outro, por exemplo, nessa questão do relacionamento, você achar que por comunicar pro outro que você passou por certas coisas, essa pessoa vai agir diferente com você. Posso dizer por experiência própria, não vai. Às vezes até você colocar que você passou por certas situações te coloca numa posição de vulnerabilidade em que o outro pode acabar te vendo de uma forma que você não gostaria, ou te interpretar errado. E aí você diz, mas numa amizade ideal, num relacionamento ideal, eu vou poder falar tudo. Cara, na minha opinião, eu tenho visto que tem coisas que deveriam ficar entre você, a sua fé e a sua terapia. E eu digo isso numa boa mesmo, porque eu tenho recorrido muito à fé ultimamente. Porque eu tenho dificuldade de lidar com as coisas sozinha, eu acredito. Eu preciso processar de uma certa forma as coisas. E às vezes eu uso os lugares inadequados pra isso. E talvez você seja como eu, e você esteja escutando isso, você possa se identificar e pensar, caramba, o que eu faço então? Eu quero ser sincero, eu quero dizer como eu me sinto, eu quero que o outro entenda. O que eu acho que eu fiz, né? Comecei a fazer. Acho que existe uma dificuldade também nesse meio termo de você falar assim, cara, vou me abrir, mas não vou me abrir, sabe? É difícil, porque você às vezes quer se abrir, você quer experienciar a vida pelo que ela é, a maior potência das relações que você tem na sua vida. Comecei a entender com quem eu tava falando, em primeiro lugar. Isso, pelo amor de Deus, não é pra dizer que você tem que mentir, ou não falar alguma coisa, ou omitir, ou ficar de joguinho, ou qualquer coisa assim. Às vezes, por termos essa dificuldade de lidar com as coisas mais sozinho, e processar essas emoções de uma forma menos ansiosa, e por ter, assim, bons corações mesmo e querer incluir o outro, né, no seu processo e tudo mais, ainda assim, nem toda situação vai ser uma situação pra isso. E processar as coisas sozinho é importantíssimo. Antes de você pegar uma opinião externa, que às vezes vai influenciar da forma que você vai pensar também. Então, é muito complexo isso de não falar. E o não falar não é pra você ficar se corroendo e dizer, poxa, uma coisa me incomodou, então eu não vou falar sobre nada porque, não vou falar porque essa pessoa pode me interpretar, né? E começar a pisar em ovos. Observar mais do que participar, entendeu? Aquela vontade desesperada de participar. Às vezes se recolher um pouco e observar a situação e saber quando falar, o que falar, pra quem falar. Mas eu vejo muitas amigas minhas e eu querendo esse jogo limpo, sabe? Tipo, cansei de joguinho, que saco, vamos só falar, tipo, numa boa, o que eu acho, o que você acha, a gente, né? Você nunca sabe como vai bater no outro, você nunca sabe como vai ser recebido. E principalmente no início de quando você tá entrando num grupo de amigos ou você tá conhecendo uma pessoa, é muito importante você entender o que você pode mostrar ali dentro. Eu tenho visto que existem grupos pra mim que vão ser grupos mais pra sair, vão ter outros grupos que eu vou poder me abrir mais, eu poder falar das coisas e tudo mais. E tá tudo bem, né? Não é um grupo melhor que o outro, ou, enfim, uma relação melhor que a outra. Eu acho que é tentar estar na mesma página que essas pessoas o máximo possível, sem se expor tanto. Eu acho que o meu ponto principal é esse. A gente, às vezes, por essa ânsia de se justificar e não ser mal visto, e agradar, e participar e tudo mais, a gente acaba se colocando num lugar em que se expõe demais. Às vezes a gente se vulnerabiliza e expõe isso pros outros. E é claro que vão ter amigos bosta, vão ter pessoas que a gente vai se relacionar que vão ser nada legais com a gente, e às vezes a gente pode também não ser legal com essas pessoas, enfim, depende da situação. Entender esses ambientes, essas pessoas, e pra saber que nem todo lugar vai ser um lugar.
Uma coisa que eu tenho praticado agora é reverter um pouco o sarcasmo. Eu sou uma pessoa que tem um sarcasmo altíssimo. Eu não uso tanto no podcast porque eu acho que são assuntos mais sérios e eu tô tentando às vezes chegar num objetivo, né? Mas geralmente eu tenho um humor bem Friends, assim. Sou totalmente influenciada por essa série. Acho que muita gente porque teve um impacto do tamanho que teve. Mas eu tenho esse sarcasmo muito frequente. E o que eu tenho visto, assim, é que às vezes eu uso esse sarcasmo na minha vida pra poder dizer coisas sobre mim, pra poder fazer piada com algo que é doloroso pra mim. E isso já foi muito mais presente na minha vida. Eu não conseguia falar de coisas sérias sem rir antes. Porque era um mecanismo de defesa meu mesmo. Meu corpo ficava, tipo, em tilt e eu começava a rir das coisas. E não era engraçado. Tem até uma frase do Chandler em Friends que ele fala: Oi, eu sou o Chandler, eu faço piadas quando eu tô desconfortável. É um pouco isso, sabe? Eu acho que uma grande parte da minha vida, assim, a partir da minha adolescência pra frente, eu comecei a me colocar nesse lugar de onde eu tô desconfortável, eu faço uma piada sobre pra poder quebrar um gelo. Isso não só, eu acho que autodeprecia quem você é, porque você fica fazendo graça de coisas que te machucaram e às vezes expondo pro outro uma vulnerabilidade que você não precisa, mas também te coloca nesse lugar pra você também. Tipo, ai, poxa, tá vendo? Essas coisas acontecem comigo, mas que merda, sabe? Tipo, você já tá reafirmando uma verdade que você acha sobre você. Era um lugar ruim, tipo, isso sempre acontece comigo, eu sou assim mesmo. Essas gracinhas que você fica se autodepreciando, né? Tipo, levar a sua bagagem pra novas relações. Por exemplo, digamos, você tá namorando alguém, aí você termina, não sei o que, você começa a namorar outra pessoa. Bacana. Você falar sobre as coisas anteriores nessa nova relação, eu acredito que é super prejudicial. Não significa que você não vai ter uma conversa sobre, às vezes, que você não vai tocar no assunto, né? É natural que essas conversas surjam, que você saiba sobre a pessoa, que quanto mais você conheça a pessoa, mais você entenda como foram as relações e tudo mais. Mas você entrar profundamente no assunto, entender o que foi, onde cada um errou naquela relação anterior, e você tá passando isso adiante, é uma coisa que eu demorei muito a entender também. Porque eu sempre idealizei uma relação ideal, como diz o nome, idealização, né, Sofia? Como um ambiente que eu podia falar tudo, absolutamente tudo. Que eu não ia ter que esconder nada, que eu podia falar do meu passado, que eu não sei o que, blá, blá. E a intenção era pura, porque eu queria esse ambiente seguro. E não é que isso tenha mudado, tá? Eu ainda quero esse ambiente seguro. Mas a forma que eu vou falar dessas coisas, o tempo que eu estou com essa pessoa, né, pra ela saber dessas coisas, eu acho que eu acabei, não só em relações amorosas, mas em amizades às vezes também, já confiando muito, sabe? Entregando muito, tipo, essa é a minha história, isso aqui aconteceu, porque eu nunca tive vergonha, eu nem tenho, né, das coisas que eu lidei, assim, na minha vida, as dificuldades, a adversidade, digamos assim. Eu nunca tive vergonha, eu nunca achei motivo de vergonha, eu sempre me achei muito resiliente pelas ultrapassagens que eu fiz na minha vida e pelas superações e tudo mais. E eu vejo esse lugar muito como um lugar de orgulho, mas eu vejo também que em situações eu coloquei isso, vamos falar sobre isso agora, né? O assunto que a gente tem que falar sobre, e é um assunto super vergonhoso, Eu acho que tudo pode caminhar harmonicamente nesse sentido da comunicação a partir do momento que existem dos dois lados, né? Também isso, existe do seu lado uma vontade de comunicar e ouvir, e da pessoa também de comunicar e ouvir, porque senão também não dá. Acho que se a pessoa não tá disponível a comunicar, ou você não tá disposto a ouvir, vice-versa, tipo, vai tudo pro caralho. Mas eu acho, sim, que quando existe uma disponibilidade das duas partes, esse fluxo é mais natural. Mas nem todas as relações vão ser assim na nossa vida. Então, é importante lembrar que é bom ir sentindo o que significa quando eu falo tal coisa. É bom ir sentindo as situações, mas também é importante se perguntar o que significa quando eu falo pro outro isso sobre mim. Qual é a minha necessidade de dizer isso sobre mim pro outro? O que eu tô querendo passar e o que eu tô passando de fato. Não um lugar de dizer, que orgulho meu, eu não vou dizer nada também, vou esconder tudo. Não, mas no fim das contas, falar menos também pode ser um ato de autocuidado. E eu nunca tinha enxergado dessa forma, porque talvez por essa trajetória minha, da minha autoestima e tudo mais ter sido tão longa, eu não me acostumei ainda, e tá tudo bem, né? Todo mundo aprende de uma hora ou outra, e graças a Deus eu aprendi. Mas esse episódio é muito pra alertar pessoas como eu que tiveram essa ingenuidade, essa vontade de agradar, essa vontade de se encaixar. Tá tudo bem não se encaixar em todo lugar, porque nem todo lugar vai ser pra você. Mesmo assim, isso não é uma frase tipo clichêzona pra dizer, não, relaxa que você, tá numa fase sem amigos, sei lá o quê. Não, mas porque realmente tem relações que simplesmente
onde você vai se enfiar, entendeu? E você quer mesmo ficar se enfiando em lugar que não estão abrindo espaço pra você. Então eu lembro de uma situação em que eu tava vendo um grupo de amigos. E eu queria muito participar, porque eu sentia que eu ia me sentir validada, feliz, que eu ia gostar daquelas pessoas, que ia ser divertido também, que eu ia participar dos eventos sociais que aquelas pessoas participavam sempre. E eu ficava meio que batendo na porta, sabe? Ficava meio tipo, e aí galera, vamos fazer o quê? E aí galera, sabe? Buscando muito mais do que eu tava sendo buscada. E aí eu pensei, cara, realmente, pra que eu quero estar nesse grupo? É um grupo que claramente tem a sua vibe, tem a sua energia, eu não preciso participar. Tipo, claro que seria legal se eu participasse e tudo mais, mas será que seria também? Essas pessoas têm algo em comum comigo? E eu comecei a tentar entender porque que eu queria tanto participar, entendeu? E quando eu vi, eu nem sabia exatamente, porque eu nem conhecia aquelas pessoas. Então, qual era a necessidade de estar nesse grupo? Acho que a gente pode se desafiar, sim, a conhecer pessoas diferentes, né? A gente, na minha opinião, deve sair desse espaço confortável onde a gente só anda com as mesmas pessoas e tudo mais, mas se forçar em cima de uma situação e tentar se encaixar o máximo possível só porque você quer ser aceito e não quer ser rejeitado, não quer sentir a rejeição, eu acho uma perda de tempo. E eu acho que o mesmo vale para essa comunicação. Às vezes tem uma forma de você passar uma mensagem com as suas ações que vai ser muito mais efetiva do que você ficar se desgastando, se explicando. Porque eu percebo que as pessoas desvalorizam quando elas ouvem uma justificativa muito longa, sabe? Então, sabe aquele parágrafo que você vai mandar pra pessoa que, poxa, mas fulana tem que saber como eu me sinto, porque eu vou mostrar, porque eu vou fazer umas frases de efeito aqui, porque, porra, tem que me valorizar, sei lá o que. Tipo, não faz isso, sabe? Não manda o parágrafo. Entenda que se existe uma desvalorização, não são as suas palavras que vão fazer essa pessoa te valorizar também. Se pergunta também onde você tá indo. E eu acho que se recolher é interessante, sim, pra você se proteger também, pra você redirecionar essa energia pra você. Isso tudo, eu acho que essa sensação toda de querer falar tanto, de querer expor tanto, de querer se justificar e ficar bem com todo mundo, eu acho que tem a ver com ansiedade, eu acho que tem a ver com problemas de autoestima. Acho que quando alguém vê valor em você, te quer por perto, te quer na vida, não tem muitas coisas erradas que você possa dizer. Isso é o que eu tenho descoberto, sabe? E eu vejo isso com as pessoas também. Eu vejo pessoas falando, tipo assim, foi muito, muito chato, né? Foi muito chata. Falei demais, sei lá o que. Eu, tipo... E eu falo, não, nada a ver. Porque eu gosto dessas pessoas, entendeu? Então, as pessoas que forem gostar de mim, eu vejo dessa forma agora. Eu vejo, cara, eu vou poder ser eu mesma. Vai fluir. Não vai ter que ficar medindo palavras, pisando em ovos e fazendo jogos e não sei mais o que. Vai ser só uma coisa fluida. E nesse momento eu vou saber se é possível ou não me abrir sobre minhas coisas, dizer o que eu quero dizer, expor, me ver vulnerável nesse ambiente. E eu vejo que tem amizades em que eu me sinto tranquilíssima pra dizer as coisas que eu preciso, e isso é ótimo, entendeu? Saber reconhecer esses espaços. Mas às vezes você se desgasta e você se desvaloriza fazendo esse movimento sozinho, sobre querer debater, querer conversar, querer buscar. A gente não explica pra pessoa que não quer ouvir. A gente não manda parágrafos pra alguém que está desvalorizando a gente. As coisas se constroem aos poucos e ter essa paciência, esse feeling, confiar no seu feeling, que às vezes a gente quer muito também ser amado, sabe? A gente quer, meu Deus, eu quero muito atenção, validação, eu tenho essa necessidade, não sei o quê. E eu acho que é importante a gente redirecionar essa energia pra gente e começar a se perguntar por que a gente tá buscando essa validação e essa atenção e tudo mais só nessas relações, ou mais nessas relações e menos na gente. Então é bacana falar, é bacana conversar, trocar, todas as boas relações a gente espera que aconteçam isso mesmo. Mas a mensagem do episódio é, se não tem certeza, se preserve. Se não se sentiu valorizada, não explique. Se já explicou uma vez e pediu, não peça de novo. Se posicionar é muito importante. Isso é uma coisa que eu tive uma certa dificuldade de entender, que posicionamentos são muito mais efetivos do que palavras, muitas vezes. É incrível quando você consegue encontrar pessoas que você se comunica e que a coisa... E vocês entendem, é tipo meio que o seu grupo, né? Não se exponha à toa. Mesmo quando é uma relação, às vezes, que você quer ser o mais sincera possível, né? Ser o mais honesta possível. Às vezes é bom você guardar algumas coisas pra você, sim. Dessa forma, acho que você cultiva a relação com você mesmo. Você se protege também, você se valoriza. Então tem vários benefícios também em falar menos. Eu acho que é muito mais falar menos do que não falar. E às vezes você precisa testar também, né? Testar, ver se as coisas que você diz são acolhidas, são bem recebidas, se existe interesse, né, em entender e tudo mais. Ou se não. E tá tudo bem. Não se diminui através de piada, não, porque piada é muito legal, sabe? Muito divertido mesmo, mas não se coloca nesse lugar em que, tipo, você é a piada, entendeu?
Acho que fazer os outros rirem pode ser uma substituição legal. Você pensar em sacadas legais pra poder fazer. Se você tem um sarcasmo igual ao meu, você direcionar isso pra situações engraçadas da vida e não pra você, porque você não é, seus traumas não são engraçados, entende? E claro que isso demora acho que um tempo pra quem tá muito acostumado a fazer, como eu tava, mas também tem muita coisa assim de má fé, né? Tem muita gente que vai agir mal com você na vida, porque essa é a vida, né? Às vezes você vai dizer uma coisa num lugar que você acha que é seguro, ou que é confortável e tudo mais, e ela vai voltar pra você de uma forma que você não esperava ou gostaria. Às vezes em discussões pode ser usada contra você, alguma coisa assim. E nesse caso ainda mais, né, de relações tóxicas ou relações que você não pode ser você mesmo ou falar das coisas e tudo mais, é importante também questionar essa relação. Ou onde você tá escutando coisas que você já disse de uma outra forma, né? Isso para casos mais específicos de, por exemplo, manipulação e tudo mais. É importante a gente ficar ligado também nos comentários sutis, nas coisas que estão sendo ditas nas entrelinhas. Espero que tenha feito sentido, como sempre. Obrigada por assistir mais um episódio de Sinceramente. Se você gostou, você pode deixar seu like, pode comentar, pode ir lá no @sinceramente_pod no Instagram e no TikTok para deixar seu elogio, crítica construtiva, opinião, ponto de vista. Até semana que vem com mais um episódio de Beijo!